Nessa aula, vamos entender o conceito, como trabalhar com coleções de parâmetros de materiais e entender o porquê que ela é uma das ferramentas mais úteis quando você quer controlar vários materiais ao mesmo tempo. Existem várias situações em que você pode utilizar essas coleções de parâmetros, como controlar efeitos globais de cena, ajustar brilho de vários objetos ao mesmo tempo, alterar saturação ou cores de todo o projeto com um único valor, criar estados visuais como alerta, dano ou mudança de clima, ou simplesmente sincronizar materiais diferentes para reagirem juntos a um mesmo evento no jogo. A ideia central é simples. Em vez de cada material ter seu próprio parâmetro isolado, você passa a ter um valor compartilhado e acessível por qualquer material que precise dele. Assim, quando esse valor muda via Blueprint ou pelo Sequencer, todos os materiais conectados a essa coleção de parâmetros são atualizados automaticamente, sem instâncias dinâmicas, sem referências diretas e sem retrabalho. Isso facilita a prototipação e a manutenção de projetos, mesmo em cenas grandes, além de permitir criar lógicas simples e desacopladas de gameplay, onde você controla os valores globais e os materiais reagem automaticamente. Vamos entender como tudo isso funciona. Para criar uma coleção de parâmetros, é só vir aqui no Content Browse, clicar com o botão direito em espaço vazio, material, coleção de parâmetros, com a nomenclatura padrão MPC underline, e abrir. Nessa janela da coleção você poderá criar dois tipos de dados diferentes, que é float com um canal ou vetorial com 4 canais, incluindo alpha. Você pode criar quantas coleções quiser e quantos parâmetros precisar. Então vamos começar pela grande primeira vantagem de utilizar coleções de parâmetros, que é poder controlar os parâmetros de materiais facilmente e de forma desacoplada, tanto por blueprints como pelo Sequencer. Para esse exemplo com blueprints, temos esse mapa low poly aqui, onde todos os materiais derivam desse material base simples. Então a ideia é tipo fazer uma dessaturação global no projeto. Para isso vou utilizar o Node Desaturation. Ele basicamente converte a cor em uma escala cinza de 0 a 1. Eu vou conectar tanto na cor quanto no emissive. Vou criar um node e dessaturar também. Esse parâmetro da fração é o que será dinâmico. Então, em vez de promover para um parâmetro, vou utilizar a coleção. Como se trata de um float, vou na coleção e crio um scalar. Só nomear conforme a lógica que criar. Eu costumo deixar nomeado o intervalo que vou trabalhar, porque é sempre possível extrapolar sem querer e facilita quando for usar uma timeline. Só salvar. Então, no gráfico de materiais, para criar um node de coleção de parâmetros, pode clicar com o botão direito no gráfico e buscar por Collection Parameter. E vir nos detalhes e selecionar a coleção certa. Outra forma rápida seria abrir o Content Browse e arrastar o arquivo direto para o gráfico. Já cria com a referência selecionada. Então você só precisa selecionar o parâmetro da lista que vai utilizar. Então é só conectar nos nodes que precisar. Ou usa o mesmo node ou copia para não ficar cruzando linhas. E aplicar. Agora podemos vir até o parâmetro da coleção, modificar o valor e ver as alterações em tempo real. Você só precisa incluir essa lógica em todos os materiais que quiser que aconteça o efeito, pois é dessa forma que esse parâmetro fica desacoplado e é utilizando a referência dessa coleção que podemos controlar. Por exemplo, tenho esse meu personagem com essa lógica no botão direito para mirar. Vou fazer com que as cores fiquem cinza enquanto estiver mirando. Para isso, posso simplesmente buscar por Set Scalar Parameter Value, definir a coleção certa e o parâmetro certo. Enquanto estiver mirando, vou deixar 1 para dessaturar. E quando soltar, vou deixar 0, que é o normal. E da mesma forma que podemos definir o parâmetro, podemos obter o parâmetro com get. Com ele podemos obter o valor atual e criar lógicas em cima, o que abre ainda mais possibilidades. Vamos ver. Começou sem cor porque eu deixei com o valor 1 na coleção, mas se eu soltar a mira, irá voltar para o normal.
funcionando perfeitamente. Isso é um exemplo simples, mas serve para as mais diversas situações em um projeto real. Esse mesmo controle poderia estar ligado a um evento global, a um estado de perigo, a um poder especial ou até uma cinematic. Outra grande vantagem é que essas coleções de parâmetros não dependem de um ator específico nem de uma instância de material. E você não precisa saber qual objeto está utilizando aquele material, nem pegar referência de mesh nenhum. Você simplesmente pode alterar o valor na coleção e todos os materiais que estiverem utilizando aquele parâmetro irão reagir automaticamente. Para o próximo exemplo, vou utilizar um vetor. Então vamos apenas alterar as cores dos meshes. Vou até a coleção de parâmetros e criar um parâmetro de vetor com o nome cor. Vou deixar com um valor padrão de 1, que é branco. Só salvar. Então volto para o gráfico e só preciso multiplicar essa textura com o parâmetro de cor para conseguir alterar. Só preciso arrastar a coleção para o gráfico, selecionar que quero a cor e multiplicar. Se tentar multiplicar diretamente vai dar um erro, porque o parâmetro da coleção vem com 4 canais. E nessa textura vai 3, então só precisamos utilizar o mask para mascarar para 3 canais. E conectar assim. E fazer o mesmo para o emissivo se tiver, para acompanhar a cor do brilho. Pronto, só aplicar. Se for na coleção, já pode alterar o parâmetro e ver modificando. Vamos criar um estado de alerta mais ou menos assim, alterando a cor entre vermelho e branco. Nesse exemplo, vou utilizar o Level Blueprint, o que reforça a ideia que posso fazer isso a partir de qualquer lugar, inclusive por widgets. Vou simplesmente criar uma timeline, colocar de 1 segundo e criar uma track de cor. Vou definir esse começo como branco, colocar um ponto-chave no meio e definir como vermelho. Também vou deixar selecionado para reproduzir no começo do jogo e em loop. Então posso voltar para o gráfico e buscar pelo Node para alterar o parâmetro de vetor, setVectorParameterValue. Da mesma forma, só selecionar a coleção e o parâmetro certo. Como nos dois contém o alpha, vai conectar sem problemas. Agora vou só compilar e vamos ver. Perfeito, como podem ver, facilmente é possível controlar parâmetros nos materiais através de blueprints. E isso é muito poderoso, abre bastante possibilidades. Para controlar pelo sequencer também é muito simples. Para demonstrar, vou criar um novo Level Sequencer. Abrir e podemos adicionar por aqui através do botão coleção de parâmetros. Ou também pelo Content Browse e arrastar diretamente para a timeline. Estando na timeline, é só selecionar o parâmetro que quiser e animar os valores da forma que precisar. Dessa forma você tem total controle dos shaders e pode criar todo tipo de efeito dinâmico no seu projeto. Outra situação muito comum para usar essa coleção de parâmetros é quando você percebe que está repetindo o mesmo tipo de parâmetro em vários materiais diferentes. Sempre que um valor se repete e precisa ser controlado de forma unificada, ele vira um candidato perfeito para ficar em uma coleção de parâmetros. Pois em vez de criar o mesmo parâmetro em 10 materiais diferentes, você centraliza tudo em um único lugar e passa a ter o controle total sobre o comportamento visual do projeto. Um bom exemplo é a saturação global do projeto, como vimos. Mas isso vale também para a intensidade de alerta de dano, para ligar ou desligar a energia de ambientes inteiros utilizando Emissive, ou até para um fator de umidade que afeta todos os materiais de chão quando começa a chover. Todos esses cenários têm algo em comum, o mesmo conceito visual precisa acontecer em vários materiais ao mesmo tempo, de forma consistente. Quando você resolve isso com coleções de parâmetros, você ganha previsibilidade e organização, pois se você precisar ajustar o impacto visual daquele efeito, você só precisará mexer em um valor na coleção. Acho que com isso eu consegui passar um pouco a importância de utilizar esse recurso. Ele realmente facilita muito a vida, pois
pois você não precisa criar lógicas com materiais dinâmicos e nada impede de você criar um monte de coleções, cada um sendo para uma lógica diferente. Por isso é importante entender que utilizar coleções de parâmetros de materiais não é só um recurso técnico de material. Ela é uma decisão de arquitetura de projeto. Então, faça experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!